Boa noite, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Vamos começar a nossa noite, vamos começar o nosso Provérbios 14 hoje, dos 31. Bem-vinda, Maria, bem-vinda. O Provérbios 14, que nós não fizemos domingo. No caso, ontem, que foi Dia das Mães, mas ficou para hoje e hoje a gente continua aqui. Vou chamando aqui o pessoal, vai mandando aí para as pessoas que você sabe que acompanha, para seus amigos. Chama as pessoas aí para vir estar conosco. De alguma forma, você pode também ser canal, na vida de outras pessoas. Então, vamos lá. Ok. A internet tá ok aí pra vocês? Tá travando? Me diz aí se vocês estão conseguindo me ouvir, se o áudio tá legal. No YouTube estava tendo uma conexão baixa, mas já está voltando. Ok, tá conectado. E vamos lá, deixa eu ir chamando o pessoal aqui, tá? Enquanto vocês vão entrando aí. Enquanto vão entrando aí, me diz qual dia que você está acompanhando, se é o primeiro dia, se já está aqui mais tempo. Bem-vindo, bem-vindo. Vai me dizendo aí se é o primeiro dos 31 que virão, dos 14. Deixa eu colocar aqui o tema, se eu consigo. E vamos começar. Ok. Vamos lá? Vamos dar início ao nosso dia 14, tá? Mais uma vez lembrando que essa série dos 31 dias está ficando salvo, tá? No meu canal do YouTube, o canal Isalice Beleza. E você também pode de lá mandar para os teus amigos, para as pessoas compartilhar, que talvez você possa estar aí ajudando outras pessoas, a conhecer um pouco do que é Cristo, do que é Jesus, do que é a palavra, do que é a verdade. Então você também pode ser esse canal de bênção aí, compartilhando, tá bom? Então você pode ir lá mandar o nosso link no YouTube. Hoje vamos falar no Provérbios 14. Ele é bem, principalmente o início, bem conhecido. Muitas passagens dele aqui são bem faladas, são muito faladas, na vida da gente. Lembrando que o provérbio é exatamente essa questão de você escutar, decorar e utilizar no teu dia a dia. E aqui já quando começa com uma mulher sábia, todo mundo já conhece o provérbio da mulher sábia, que ela edifica sua casa e a tola destrói. Mas dentro de todo o provérbio 15 você vai encontrar outros que você já deve ter ouvido falar. Claro, tem lá o último provérbio que nós vamos ver, bem-vindo ele, o último provérbio que nós vamos ver, que é o da mulher, da mulher virtuosa. Então, todos os provérbios, em todos os capítulos, vai ter falando algumas coisas dele, falando sobre a sabedoria, sobre a mulher sábia, De alguma forma vai nos ensinar, nos capacitar nisso. E mais pra frente a gente vai trazer um pouquinho do que é, não do que é o entendimento, mas quando a necessidade que nós precisamos ter, quando começamos a ler sobre a palavra, a estudar sobre isso aqui, para que não fique só em provérbios, que nós possamos, depois, se você já está só lendo provérbios no teu dia, que já é bom demais, mas depois dá continuidade, aprofunda o conhecimento, tenta conhecer o que é salvação, quem é Cristo, quem é Deus,
né? Saber como é, você aprender mais sobre perdão, aprender mais sobre paz, sobre fé, sobre esperança. E quanto mais você aprender esses temas, né? Mais você vai se aprofundar, mais sabedoria você vai adquirir. Então que não fica só em provérbios, porque quando você fica só em um livro, só em provérbios, por exemplo, que são essas... se a gente pode usar no nosso meio, no nosso termo dia a dia, né? Essas palavras mais de efeito, essas frases de efeito, que muitas vezes quem nem inclusive tem o entendimento da palavra usa no dia a dia, fica muito raso pra gente. Fica muito pouco de acordo com o que a palavra pode nos ensinar. Então a gente pode e deve aprofundar, né? Então busca conhecer um pouco mais, aprender o que é que a palavra tem para ensinar, para que inclusive a gente não seja pego vivendo uma religiosidade que pode nos roubar do que é realmente o propósito, o que é que Jesus quer, o que é que Jesus Cristo quer com a gente de acordo com a sua verdade, né? Que se você fica inclusive dando ouvidos à questão de religiosidade ou alguns outros tipos de religião ou alguns... Se é que a gente pode comparar, né, com algumas seitas, com algumas outras falsas verdades que podem vir a surgir. Se você não tem o conhecimento, se você não sabe realmente o que é a verdade, não consegue comparar, você pode estar caindo nesses falsos ensinamentos, né? Então que a gente tenha essa atenção, esse cuidado de estudar realmente o que é a vontade de Deus, o que é a palavra, e aí a gente não ser pego, né? Nestes problemas que podem vir a acontecer. Mas vamos iniciar, que o Provérbios 14, ele é bem grande, ele é um pouquinho maior. Eles são 35 versículos, mas eu creio que dê tempo de nós terminarmos no horário, tá? Vou tentar ser o mais breve possível, para que a gente não passe aí do tempo, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer nossa oração para a gente iniciar. Se você puder fechar teus olhos, você fecha teus olhos, se conecta com Deus, tá? Deixa teu coração leve, tua mente vazia agora, esvazia tua mente para que você possa escutar a Deus, escutar o que o Senhor tem para falar com você. Se às vezes a gente deixa a nossa cabeça cheia da conta que tem para pagar amanhã, do que tem que fazer amanhã, o trabalho, o que não deixou para fazer hoje, e a sua mente fica cheia, consequentemente você não consegue ouvir o que o Senhor tem para falar contigo. Então esvaziar a mente, vamos esvaziar essa mente, né, para que ela seja cheia do Espírito Santo por completo, né? Nosso coração, nosso ser, nossa mente, que ele preencha com aquilo que ele quer falar com cada um, tá bom? Então vamos lá. Inspira. O bom de inspirar é que você oxigena teu cérebro, né? Senhor Deus, Pai querido, amado, meu Senhor, Senhor, obrigada por mais um dia. Obrigada por estar conosco até aqui. Obrigada por estar conosco nesses 14 dias até então, Pai. E já com a certeza que o Senhor continuará nos 31 dias que nós estaremos nesse teu propósito. Obrigada, Senhor, por não nos fazer desistir no meio do caminho. Obrigada por nos conduzir até aqui. Obrigada por nos falar cada dia do teu jeito, do jeito que eu entenda, do jeito que cada um de nós entendemos. O Senhor vai falando, para que nós a cada dia deixamos a insensatez de lado que nos acompanha. Que muitas vezes nós nos deixamos ser levados como tolos, como insensatos, mesmo conhecendo a tua palavra, mesmo sabendo que somos justos, somos justificados pelo teu sangue, Senhor, o sangue de Jesus Cristo. Mesmo dessa forma, muitas vezes somos levados pela insensatez, pela falta de bom senso, Pai. Então, mesmo assim, obrigada por insistir na vida de cada um de nós, a nos ensinar, a nós sermos melhores, a nós mudarmos as nossas atitudes para ficar de acordo com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que o Senhor se faça presente em todo momento. Que o Senhor utilize não só a minha boca, mas todo o meu ser, toda a minha vida, Pai, como instrumento nas tuas mãos, para alcançar pessoas que estejam sedentas do Senhor, pessoas que não conhecem o Senhor, pessoas que precisam e merecem estar perto de Ti, Pai. Nos usa, nos abençoa, Te faz presente em todo momento, no coração de cada um de nós, ao lado de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos embora?
Bem-vinda, Dessa, bem-vinda, Fal. Vamos? Se você está com tua Bíblia aí na mão, vai anotando, vai riscando, vai deixando o que o Senhor vai falando com você, você vai colocando no papel aí. É tão legal quando a gente depois vai ler aqueles insights, né? Aquelas palavrinhas-chave que às vezes o Senhor vai nos direcionando, e se a gente não tivesse anotado, nós teríamos esquecido. Quando a gente volta e lê um pouquinho, deixa a tua Bíblia toda riscada. Se você não tem Bíblia física, vai anotando no caderninho, depois acompanha pela internet, tá bom? Então vamos lá. Esse capítulo, né, Provérbios 14, já começa bem forte, assim, bem pesado, no sentido de que traz o poder, né, de uma mulher, a mulher sábia. Então a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas com as próprias mãos, a insensata ou a tola a derruba. E o que a gente pode entender como a casa? A casa somos nós, somos casas, morada do Espírito Santo, sim, mas também a nossa casa é realmente nossa família. Então uma mulher sábia, ela consegue, não vou dizer dominar, mas ela consegue deixar bem, edificar a sua casa, a ela mesma, e a sua família, todos à sua volta, aqueles que estão no seu convívio. Eu não sei vocês, mas por muito tempo, e por muitas vezes nós ainda caímos nas tolices, né? Deixamos que a insensatez nos domine. E quantas vezes nós não estamos sendo sábios, mesmo a gente aprofundando o conhecimento, mesmo a gente buscando o Senhor. E agora imagina se nós não estivéssemos fazendo esse tipo de trabalho de buscar, de aprender, se nós não tivéssemos nisso com o Senhor. Como seria então a nossa vida? Né, se já fala que ela estaria no chão. Se diz que a mulher tola derruba com suas próprias mãos, então ela estaria totalmente no chão, né? Se mesmo a gente adquirindo sabedoria, muitas vezes a gente continua agindo com insensatez, imagina se nós não buscássemos. E se você talvez hoje parar e olhar assim a tua vida lá para trás, vamos supor que agora você seja totalmente sábio. Mas ontem, quando você ainda não tinha essa sabedoria, quantas besteiras nós não cometemos? Né? Quantas coisas nós não fizemos errado por falta de sabedoria, que se nós tivéssemos hoje o conhecimento que temos, não teríamos agido. Mas o que é melhor perceber é que, mesmo a gente tendo errado, mesmo a gente reconhecendo que fez muitas essas besteiras, lá quando nós não éramos essa sabedoria em pessoa que hoje estamos buscando, a gente pode ser grata, né? Ser grata a Deus por estarmos até aqui, por estarmos onde estamos hoje. Né? Porque até aqui Ele nos tem sustentado, até aqui Ele nos sustentou. Né? E só cabe a nós agora buscar aprender mais, ter mais sabedoria, para edificar ainda mais a nossa família. Se a gente pode citar vários exemplos de uma mulher que não tem a sabedoria, tem vários. E eu tenho certeza que cada um de vocês vai saber dizer em algum momento na tua vida, no teu casamento, com teus filhos, com teus pais, com as pessoas à tua volta, que você não foi sábia, que você, se tivesse pensado um pouquinho mais, você não teria agido dessa forma ainda. Né? O bom de nós estarmos assim, refletindo na palavra, é exatamente assim, poxa, eu não quero continuar sendo essa pessoa insensata, essa pessoa tola. Eu não quero continuar errando. Eu sei que eu vou errar porque nós somos imperfeitas. Eu sei que eu vou errar em algum momento. Mas assim que eu perceber que eu estou entrando no erro, o bom de você estar buscando a sabedoria é isso. Quando você perceber que está entrando no erro, começando a ver que o Espírito Santo te incomoda. O Espírito Santo vai te avisar. O Senhor vai dizer assim, ei filha, você é sábia. Ei filha, preste atenção. Você não age mais dessa forma. Muda a atitude. Mas se nós não estivermos buscando isso, a gente vai agir de novo errado. Se nós não estivermos conectados direto com a fonte, se nós não estivermos conectados com Deus o tempo todo, se não soubermos deixar ser guiados pelo Espírito Santo, nós deixaremos o poder da mulher sábia que nós temos ir por água abaixo. Então, todos os dias, fica atento ao Espírito Santo. Fica atento ao teu coração. Fica atento ao que Ele te diz. Para que a gente diminua cada dia. Não cometer os erros de uma mulher insensata, de uma mulher tola, né? Para que nossa vida, nem a vida da nossa família, nem o projeto de Deus da nossa família, né? Se destrua. Isso realmente, talvez você possa dizer, Isa, mas não é fácil. Porque não só sou eu, tem a outra pessoa.
tenho o meu cônjuge, tenho os meus filhos, dou muito trabalho, e eu entro na carne muito rápido, eu não consigo agir muito pelo espírito, a carne me domina. Mas eu digo uma coisa, minhas irmãs, a guerra espiritual, carne contra espírito é grande, mas o espírito, ele prevalece. Se nós tivermos a força em Deus, de que deixar que o nosso espírito domine a carne, né, ele vai prevalecer, ele vai ganhar. Porque por si só a nossa carne, o nosso corpo, né, os nossos erros vão querer gritar em algum momento. Talvez você possa hoje estar buscando a mudança, mas quando você vai ver amanhã, você comete o mesmo erro que você vem cometendo e faz, poxa, eu não sabia que eu não precisava estar fazendo isso, eu não sabia que eu não podia agir assim, por que eu agi? Mas o melhor de tudo é você saber assim, eu já sei que eu não sou perfeita. E se vier a acontecer, Senhor, me perdoa. Eu vou buscar melhorar. Mas reconhece a força da sabedoria que você está buscando, que você vem tendo. Porque aí sim a gente consegue controlar para que a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, a nossa casa não seja destruída, não seja derrubada. Certo? Então vamos embora, que hoje tem 35 versículos. Então a gente fica aqui falando só da mulher sábia, tem um monte de coisa para falar da mulher, né? Mas vamos lá. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Percebam que anda sempre junto. Ó. Quem anda pelo caminho reto, né? Quem anda com retidão, quem anda pelo caminho justo e quem teme ao Senhor. Esses estão no caminho correto. Mas quem tem caminhos enganosos e despreza o Senhor, esses são os tolos, são os que vão pelo mau caminho, são os que vão em algum momento quebrar a cara. Então a gente precisa andar com retidão no caminho reto e com temor ao Senhor, reconhecendo quem é o Senhor, reconhecendo tudo que o Senhor faz. Versículo 3. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios o protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas a força do boi vem a grande colheita. Vamos dividir aqui, tá? Esses dois versículos. Primeiro, com relação à conversa do insensato, a questão de trazer a vara, né, para suas costas. A própria palavra de quem não pensa, de quem é insensato, ele pode muitas vezes ele está se punindo, se castigando, se machucando pelas próprias palavras. Né? Mas o sábio, ele sabe o que vai falar. Ele vai ser edificado com aquilo que ele fala. Então, ele vai evitar, muitas vezes, de ser machucado. Aqui, vamos trazer como sendo a vara da disciplina. Né? Então, a questão do sentir disciplinado, né? Nós poderemos ser, nós como buscando a sabedoria, nós vamos evitar isso, porque nós vamos utilizar palavras sábias. Agora, eu queria trazer para você essa reflexão dos bois. Né? Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas a força do boi vem a grande colheita. Talvez você possa dizer, Isa, como assim tá falando de boi? E aí, o que é que tem a ver com a vida da gente? E aí, se a gente for refletir na questão agrária, né? A questão pecuária, a questão, vamos para a fazenda mesmo, para a terra, quando um terreno não tem boi, se você pensar assim, um terreno sem boi, né? Sem vaca, sem gado, ele fica todo bonitinho, né? Fica aquela graminha bonitinha, tudo lindo, maravilhoso, né? Não tem trabalho, você não tem trabalho com os bois para ter que dar comida, não tem esse trabalho de dar banho, remédio, então fica toda aquela tranquilidade, né? Sem o gado. Porém, contudo, todavia, ele ficando vazio, você não tem a força da colheita de um boi. Como assim, Isa? O boi, pisando aquele terreno, ele pode arar a terra, ele pode ajudar você a cavar para plantar as sementes. Quando você vai fazendo aqueles caminhozinhos, os buraquinhos para botar as sementinhas, o boi pode puxar a tua carroça lá, pode te ajudar a carregar o quilo que você plantou, né, que você colheu, vai colocando e o boi vai te ajudar a carregar. Então você vai deixar também de usufruir os frutos que o boi pode vir a te dar se ele não estiver na tua terra. Tá, Isa, como é que eu posso trazer isso para minha vida? Se nós pararmos para pensar assim, que a vida da gente, a gente quer muito mais colher os terrenos bons, ter os terrenos bonitos, ter os resultados bons, os resultados lindos para todo mundo ver, para a gente usufruir.
Mas às vezes a gente precisa usar, às vezes precisa a gente fazer aquilo que não agrada, aquilo que a gente não gosta tanto. Eu falava muito quando eu trabalhava na época com Mary Kay, a gente nos treinamentos falava. Às vezes você, no seu trabalho, você faz algo que você ama, que você gosta. Mas é necessário e é fato que você precisa fazer algumas coisas que você não gosta de estar fazendo. Eu, por exemplo, eu dizia para as meninas, eu tinha uma trave de estar ligando para as pessoas, né? Ligar mesmo por telefone para falar com funcionário, com consultora ou com cliente. Para mim era uma trave. Então eu botava um empecilho de que essa parte é tão chata, eu não gosto de fazer. Mas era necessário. Então a gente faz algo mesmo sem vontade de fazer, porque é necessário para você adquirir o resultado que você quer. Ter uma saúde maravilhosa é bom demais. Ter o corpo sarado é bom demais. Mas é necessário você ir para academia todos os dias. É necessário você fazer exercício todos os dias. É necessário que você se alimente corretamente todos os dias. Talvez essa parte ruim você não queira pagar o preço, mas é necessário. É necessário para que você tenha o corpo saudável, como você quer. Você ter o seu negócio próspero, o seu negócio trazendo frutos, dando resultado, é maravilhoso. Mas talvez você tenha que fazer coisas dentro dele que você não goste tanto, que dê trabalho, que vai te sugar algum tempo. Mas é isso que vai fazer com que você chegue a esse resultado. Então a gente precisa muitas vezes pagar o preço de cuidar do boi, né? De alimentar, de deixar ele arar a terra, pisar na terra, para a gente poder colher o que a gente precisa, né? Então é sempre bom pensar não só no resultado, mas no processo para chegar nesse resultado. Se você ficar só pensando no que vai conquistar de bom, que aquilo que você está querendo fazer, a meta que você quer alcançar, melhor ainda, o sonho que você quer realizar, se você pensar só nele e esquecer o que tem um processo, talvez você pare no meio do caminho. Lembra, você tem um sonho para realizar, você tem algo para fazer, mas tem todo um processo no decorrer disso, que você precisa passar por cada etapa. Precisa fazer o que tem que ser feito e estar disposto a fazer o que for preciso para realizar esse teu sonho. Beleza? Vamos pro próximo. Tá caindo a ficha para alguém? Para mim caiu tanta ficha escutando isso aqui, lendo isso aqui. Vamos lá. A testemunha sincera não engana, mas as falsas transbordam mentira. A gente sente quando a pessoa está sendo sincera. Eu escutei ontem no culto, o pastor estava falando, explicando. Eu já tinha escutado sobre isso, o que é ser sincero, né? O significado, de onde vem a origem da palavra sincera. E é bem interessante a gente pensar. Se eu for falar que a gente não vai terminar hoje não, mas tentando resumir, né? Eu já tinha ouvido falar isso e me lembrou ontem no culto, né? E quando o pastor falou de os vasos, quando eram construídos, quando eles tinham rachadura, eu vou tentar acelerar, tá? Quando eles ficavam com rachadura, as pessoas que fabricavam os jarros na antiguidade para poder vender, que era onde colocavam os óleos, os perfumes, né? A mirra, os incensos, tudo era colocado em jarros porque era uma forma de eles guardarem seus tesouros. Então, só que às vezes não assava direito no forno, então eles ficavam com rachadura, aqueles barros, né? O jarro. Então eles começavam a aparecer as rachaduras. Então eles vinham com cera e tampava, né, as rachaduras. Só que no sol do deserto, o que acontecia com o tempo? A cera derretia. E aí as pessoas voltavam para reclamar. Quando voltavam para reclamar sobre a cera derretida, eles pediam outro jarro. E eles pediam um jarro sem cera, né? Um jarro sincero, uma coisa verdadeira, uma coisa sincera. Então uma testemunha sincera, ela não engana. Algo que traz verdade, a gente sente, a gente reconhece o que é sincero, né? Mas uma pessoa falsa, ela transborda mentira. O semblante dela já traz mentira. Isso se nós estivermos atentos a isso, né? O semblante dela já vai trazer mentira, o olhar dela traz mentiras. E a gente tem que ter esse cuidado. O zombador busca sabedoria e nada encontra. Mas o conhecimento vem facilmente aos que têm discernimento. Talvez você possa dizer, Isa, mas só vai ter sabedoria. A sabedoria é para poucas pessoas? Só algumas pessoas vão ter sabedoria? Não, a sabedoria é para todo mundo. Porém, você tem que buscar. Porém, você tem que estar disposto a, todos os dias, aprender um pouco mais. Porque se você não estiver disposto disso, a sabedoria também não vai vir caindo do céu para você, né? Você tem que buscar. Então, o zombador, ele
Pode até buscar sabedoria. Mas se ele não traz o temor ao Senhor, não traz a justiça, a verdade, ao que é realmente a sabedoria ligada do alto, para ele de nada vai valer. Porque ele não tem o principal, que é o temor ao Senhor. Ele zomba, né? O zombador. Então ele não chega a entender o que é essa grandiosidade da aquisição da sabedoria de Deus. Então, mas nós, como buscando realmente aprender essa sabedoria, nós vamos ter o discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A gente já veio falando outras coisas de você, quem se mistura com porcos, farelo come. Mas eu queria trazer outro entendimento hoje aqui. Não é que você vai se afastar das pessoas tolas, no sentido de que eu só vou andar com pessoas sábias. Não é isso. Até mesmo porque se a gente for pensar dessa forma, a gente vai estar se isolando quase que do mundo todo, né? Porque se nós temos também que nos colocar que muitas vezes nós temos essas atitudes tolas, essas atitudes insensatas. Mas o melhor é que a gente pode entender é que nós precisamos o tempo todo estar se adaptando ao contexto que a gente está no meio. Porém, com o entendimento de uma coisa. Se eu estou no meio de pessoas tolas, pessoas zombadoras, ou pessoas sem sabedoria, pessoas que não conhecem a Deus, o meu intuito, boa noite, amore, o meu intuito maior é fazer com que essas pessoas conheçam a Cristo. É fazer com que essas pessoas conheçam a verdade. Então, se eu posso ter algo mais forte, é dizer, eu estou aqui junto dessas pessoas para que eu possa ser um pouco de luz. Não é que você vai se achar a própria luz. Tá? Você não tem que se achar nada. Quem tem que olhar para o brilho que está em você são as outras pessoas, mas esse brilho não é teu, esse brilho é de Deus. Esse brilho é do próprio Cristo em tu. Então não se acha. Tá? Então não é que você, eu sou sábia, já entendo tudo aqui da palavra, eu vou chegar naquele tolo ali e vou botar para quebrar, porque eu tenho que ensinar ele quem é Cristo. Menos. Tá? Menos arrogância, menos vaidade. É você se deixar ser usada pelo Espírito Santo. É você se deixar ser usada por Deus. Né? Claro, você não vai. Pelo contrário, a gente tem que se aproximar dessas pessoas. Até mesmo para que as pessoas conheçam a Cristo. Através de você. Óbvio que você não vai repelir. Pelo contrário, nós como igreja, nós temos que aproximar as pessoas da gente, consequentemente, aproximar as pessoas de Deus. Então, nós não vamos expelir as pessoas por elas serem tolas, por elas não serem sábias. Aqui fala na questão de manter-se longe do tolo, mas no sentido de que você não deve se deixar ser influenciado por aquelas tolices que ele fala ou que ele faz. Tá? A gente tem que estar blindada por isso. Mas nós precisamos atraí-los para a nossa luz, que a gente sabe quem é a nossa luz, que é Cristo. Tá? A sabedoria do versículo 8. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. O próprio nós, como pessoas que estamos buscando sabedoria, né, nós vamos ter, em alguns momentos, vamos saber discernir os caminhos, né? O caminho correto, o caminho errado, se eu for por aqui não vai dar certo, o Espírito Santo está me incomodando para ir por aqui, não é por ali. Nós que estamos buscando, nós vamos sentir isso. Mas os tolos, mesmo quando ele às vezes busca isso, muitas vezes eles têm essa resposta enganosa. Porque ele não sabe ser conduzido ainda pelo Espírito Santo, ele não sabe ser conduzido pela sabedoria, ele não sabe ser conduzido pela a sabedoria que vem de Deus. Porque ele ainda não está buscando o entendimento. Ele não sabe. Por isso o ideal de nós estarmos entendendo o que é a palavra, não ficar só no que é o provérbio. Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas vão estar só informando aqui que eu acho que lá no YouTube a conexão foi suspensa. Acho que deve ter caído a internet aqui do computador, mas depois eu coloco lá, tá? A gente precisa entender que se para nós, né, já é difícil às vezes ser deixado levar pelo Espírito Santo, ser deixado ser guiado, né, para que ele diga os caminhos e a gente acerta. Imagine para uma pessoa tola. Imagine para uma pessoa que nem busca, né? Ele não vai conseguir discernir. Ele não vai conseguir discernir qual caminho. E muitas vezes ele pode ir pelo caminho certo, naquele, como é?
botar os palitinhos, que eu esqueci o nome da brincadeira, né? Vai nos palitinhos para ver o caminho no pau ou ímpar para ver para onde vai e dá certo, ou ele vai pelo caminho errado. Mas para nós vamos sempre esperar, vamos buscar a resposta que vem de Deus, né? Vamos lá. Versículo 9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Muitas vezes o próprio pecado das pessoas que não estão buscando a sabedoria, não estão mudando, não se converteram ao caminho de Cristo, não sabe o que é você continuar sem pecado, muitas vezes eles acham uma boa ideia continuar cometendo esse pecado, acham bom esse pecado. A maioria das pessoas que não tem o entendimento, que não tem a sabedoria, que não sabe o que é viver em Cristo, viver de acordo com a palavra, viver no bem, acha que tá bom. Ah, que besteira. Não sei se você já ouviu falar. Ah, isso é pecado, é? Poxa, não tô fazendo nada demais. Ah, não, isso não é pecado não, que besteira. Já ouviu falar alguém falar isso? Oxe, só isso. Só porque eu tô fazendo isso, isso é errado. Não, não, tem gente que faz bem pior. Já ouviram falar isso? Você já falou isso? Eu sei porque eu já falei isso. Agora imagine a gente ficar dessa forma e não buscar mudança. Porque aí é onde está o problema. Quando nós ficamos justificando os nossos pecados como algo bobo, pequeno. Ah, mas só isso. Não, isso não é pecado não. Ah, não, isso é tão bobinho. Que besteira. Não é possível que Deus vai achar ruim isso. Pecado é pecado. Erro é erro. Né? Não existe errinho nem errão, é erro. E a gente precisa estar o tempo todo, porque o tolo vai por essa linha, né, de pensamento. Ah, é só besteira. Isso não faz mal a ninguém. Né? E a gente precisa ter esse controle. Versículo 10. Exatamente, Andressa. Acha que tudo é comum. Pode ser comum, mas não é normal. É aquela diferença que a gente já falou aqui uma vez, né? A diferença entre o que é comum e o que é normal. Comum, aquilo que todo mundo faz. É comum fazer, tá bom, é comum, mas não é normal. O normal é você fazer o que é correto. Normal é você fazer o que é certo, de acordo com a vontade de Deus. E não fazer o errado. Certo? Cada coração conhece sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. Se a gente parar para pensar assim, cada pessoa sabe sua dor, cada pessoa conhece o que sente, cada pessoa sabe o problema que pode estar passando. Não cabe a nós julgar o problema do outro, não cabe a nós julgar a dor do outro. Cada um conhece o seu próprio coração, cada um sabe aonde está apertando o seu calo, né? Onde o sapato está apertando. Então, tenta não olhar para o teu irmão ou olhar para outra pessoa e dizer assim, oxe, tu tá chorando por causa disso? Não, isso é muito pouco. Tu não tem problema não. Vem aqui, como se o teu problema fosse maior do que o dele. Cada um sabe onde aperta o seu calo. Não queira diminuir o problema do outro, achando que o seu é maior. Tá? Não queira... Tem uma palavrinha que, inclusive na palavra fala, né? Que é um das obras da carne, né? A porfia. A porfia é você achar que tudo seu é melhor, tudo seu é maior, tudo seu é mais valoroso, né? Do que o do outro. Inclusive na própria dor. Você começar a acreditar que a tua dor é maior do que a do outro, que o teu problema é maior do que o do outro, que tudo teu tem algo extraordinariamente diferente do que a dor do outro. E aí nós começamos a julgar o outro como menor. O outro, tu tá sofrendo por causa disso. Ah, teu gato morreu. Tu tá chorando tudo por causa disso. É a dor dele. É a dor dele. Ah, eu fui demitido, meu mundo caiu. Respeita. Mas ele devia ir procurar... Respeita, é a dor dele. Deixa a pessoa viver o momento da dor, do sofrimento. É dele, não cabe a nós julgar a dor do outro. Cada um aguenta o peso do fardo que aguenta. Talvez se você acha, né? Se você acha que aguenta mais o teu peso, o teu fardo ser maior, massa, leva teu fardo. Mas não compara o teu fardo com o fardo do teu irmão. Tá? A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. O que a gente pode tirar daqui? Não é o que você muitas vezes diz que quer, né? Tua casa extraordinária. Isso é o que vai te trazer um resultado feliz, que tua vida depende da tua casa, da tua mansão para poder ficar bem, que tua casa não precisa ter 4 quartos para você ter uma família feliz. E às vezes você tem só uma tendazinha.
Mas dentro dessa tua casa é cheia de amor, cheia de paz, cheia de prosperidade, cheia de riquezas, que muitas casas por aí, grandiosas, não têm. Então, que a gente não precisa colocar como... Não é que você não precisa ter uma casa extraordinária, uma mansão. Pelo contrário, a gente pode sonhar, a gente deve sonhar. Óbvio, para conquistar algo muito melhor, perfeito. Mas que isso não seja colocado como prioridade na vida da gente. Né? Que independente de onde você mora, independente da tua casa, ela já é cheia de amor, ela é cheia de bênção, ela tem um casamento cheio de saúde, ela tem os filhos felizes, ela tem prosperidade, ela não falta alimento, ela é provida pelo Senhor. Tudo tá de bom, independente de onde você está. Porque nossos olhos, nossa alegria, nossa paz não está no que o homem constrói, no que o homem faz, e sim no que o Senhor nos traz. Então a gente tem esse cuidado que muitas vezes você fica olhando para algo extraordinário e esquece de olhar para o que está dentro. Vamos ver o que está dentro da casa, tá? Há caminho que parece certo para o homem, mas no final conduz à morte. A gente já falou várias vezes isso aqui, né? Às vezes você acredita que aquele caminho ali, a pessoa está dizendo que tá bom, né? Que vai dar certo, e ali você não tem ideia do que você poderia ter. Você pode estar sendo levado para a morte, né? Para cometer algum erro, para cair em algum pecado, ou para voltar e praticar o mesmo erro. Então a gente tem que ter cuidado com os caminhos que a gente vai aprendendo a diferenciar do que é certo e do que é errado, né? Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Quantas vezes nós julgamos pelo sorriso do outro, julgamos o outro pelo sorriso, achamos que aquela pessoa só vive sorrindo, então não tem problema. Quantas vezes nós não escondemos as nossas dores através de um sorriso? E essa alegria, essa falsa alegria, muitas vezes pode vir terminar em tristeza, né? Então, assim, a forma como você vai agindo no seu dia, né? Talvez você comece a controlar até mais a sua forma de demonstrar verdadeiras alegrias, né? Que a gente não mostre só através de apenas um sorriso falso, né? Se você tá triste, demonstra que tá triste, não tem problema, fala que tá triste. Claro, a gente já vai no sentido de que eu vou mudar isso aqui. Não vai continuar triste. Eu vou ter minha alegria, porque eu sei onde eu encontro minha alegria, que é no Senhor, é a nossa força. A alegria do Senhor é nossa força, consequentemente a força dele é nossa alegria, né? Então, assim, não sofre. Não deixa o coração sofrer pela tristeza. Traz o sorriso. Porém, o sorriso que vem falso, né, pela tristeza, talvez nos deixa sofrer um pouco mais, porque a gente não põe pra fora aquele verdadeiro sentimento. Eu digo a vocês porque euzinha, antigamente tudo até pra mim hoje ainda eu me pego muitas vezes nisso, né? Sorrindo por nervosismo, sorrindo pra demonstrar que eu tô bem mesmo sem estar, e a gente demonstra através desse sorriso, mas nesse momento, às vezes, a gente precisa estar demonstrando que não tá legal, que você possa desabafar com um amigo, com um irmão, e dizer, não tô bem, deixa eu conversar, eu preciso conversar, ou conversa com Deus, né? Fica atento à forma como a gente está lidando, né? Com a tristeza, com a alegria e com os sorrisos. Os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. A gente sempre fala em questão de recompensa, e a gente sabe que por sermos bons, se continuarmos sendo bons, agindo de forma correta, justa, nós seremos recompensados em algum momento, seja aqui ou seja na eternidade, né? Então, se continuarmos praticando bem, vamos ser recompensados. O problema é que a nossa carne, né, o mundo em si, ele espera que tudo seja agido de forma ruim, né? Que não se... Uma coisa eu aprendi no curso, era assim, ó, algumas verdades que a gente precisa entender. Para a gente poder evangelizar, né? Você vai evangelizar alguém. Primeira coisa, Deus é bom. Segundo, o homem é mau, porque nós temos a carne, né? Então a nossa humanização em si é para que nós sejamos buscando o mal. Se nós não estivermos perto de Deus, se nós não estivermos buscando estar na santidade com Ele, a gente vai agir pela carne, a gente não vai agir pelo Espírito.
Então, se a gente agir pela carne, a gente vai tender a praticar o mal. Por isso que é tão difícil a guerra espiritual, carne contra espírito. Por isso que é tão difícil você conseguir dominar isso, porque nossa natureza é má. E por isso o Senhor pede tanto, insiste tanto para que nós estejamos no caminho do bem, para que nós podemos receber as recompensas. Senão seria muito fácil. O homem já é bom, então já vou recompensar. Já vai receber o que for de bom. Mas aí é esse controle que a gente tem que ter. Nossa carne, ele vai buscar o que é mal, o que acomoda, o que mantém nessa zona de conforto, o que não te faz mudar, o que você pode estar no pecado, aquele erro que você pratica, a carne vai buscar isso, para se acomodar aqui no que está ruim. Mas o nosso espírito tem consciência de que a gente precisa andar no caminho do bem. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas tem uma recompensa no final, tá? E nós vamos receber essa recompensa sim. Versículo 15. Eu tenho que acelerar, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Os inexperientes acreditam em qualquer coisa, mas o homem prudente vê onde pisa. A gente precisa ter o cuidado, não sei vocês, mas quando a gente não tem sabedoria, quando a gente não começa a estudar, buscar conhecimento, algumas verdades podem chegar a gente como... Algumas falsas verdades podem chegar a gente como a verdade verdadeira. E a gente precisa ter esse olhar bem atento, principalmente... algumas pessoas que, inclusive falou aqui, né? Não... Sabe aquela pessoa que não sabe pra onde vai? Qualquer lugar tá bom? Se você não sabe em que você acredita, você termina acreditando em tudo. Pronto. Antigamente eu era um pouco assim. Eu acredito em Deus. Mas eu também acredito aquela religião quando fala nisso. Mas aquela religião ali que fala isso aqui também é bem interessante, é bom. Não, mas essa seita aqui fala isso aqui é bem interessante. Será que não se encaixa? E aí você começa a buscar falsas verdades. E essas falsas verdades podem trazer você consequências que não são agradáveis. Se nós temos a verdade, sempre compara. Sempre traz o que for para a palavra aqui. O que Deus não é religiosidade, não é religião, tá? Mais uma vez falando. É realmente o que está como estudado, comprovado, tá aqui na palavra, né? Ninguém consegue explicar da melhor maneira, né? Se é que consigam explicar Deus do que está na palavra. Então a gente precisa estar atento a isso. Então, uma pessoa inexperiente, ela termina acreditando nas falsas verdades. Se nós não tivermos esse olhar para essas falsas verdades, nós poderemos cair também e começar a acreditar nelas. E começar a duvidar do que realmente é a própria verdade, tá? Então tenham esse cuidado. Busquem entender, estudem. Por isso que não fiquem só em provérbios. Estudem, aprofundem o estudo. Busquem saber quem é Deus, o caráter de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Entender a humanidade dele, entender a santidade dele. Procurem entender o que é salvação. Estuda sobre crucificação, sobre ressurreição. Estuda sobre tudo, sobre fé. Estuda, porque aí você vai estar respaldado do que é realmente o correto, tá? O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço traz tolices, faz tolices. E o homem cheio de astúcia é odiado. O homem, astúcia que a gente pode trazer como o homem que faz o mal. Em algumas traduções ele traz isso. O homem que faz o mal, ele é odiado. Uma pessoa que é irritadiça termina... Quando você está irado, quando você está irritado, você termina fazendo besteira. Por isso que a gente tem que começar a controlar. Mais pra frente fala uma coisa sobre a paciência, né? Que nós precisamos ter paciência, a longanimidade, né? Precisamos o tempo todo estar trabalhando a paciência na nossa vida para que nós não entremos nessa ira, na irritação, né? Para que não caiamos na tolice. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Ou seja, se nós não buscarmos o conhecimento, a gente também não vai receber a coroa para ser os prudentes, né? Vamos, de qualquer forma, estarmos dentro dos insensatos, porque os inexperientes herdam a insensatez. Nós éramos inexperientes. Quando nós estávamos sem sabedoria, nós éramos inexperientes. Mas se nós não buscarmos a sensatez, a gente também não vai... Exatamente, Andrés, domínio próprio. A gente não vai receber a coroa que é para os prudentes.
Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios à porta da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Aqui, deixa eu dar uma pausa aqui. Não é que a gente vai dizer que a gente vai se afastar dos pobres, mas normalmente as pessoas tendem a querer se aproximar de quem tem dinheiro. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas a maioria das pessoas buscam se aproximar de quem tem algum recurso financeiro. Passe 1001 coisas na cabeça de quem esteja buscando isso. Se é para aprender o que ele está fazendo, se é para usufruir dos mesmos benefícios, se é para buscar mais amizade. Cada um vai com sua razão. Mas normalmente é isso que acontece. Mas o que é que muitas vezes a gente precisa entender? Não é que você não vai buscar estar perto de pessoas que têm dinheiro e você vai desprezar pessoas que não têm dinheiro. Mas acima de tudo aqui é entender que a gente não tem que evitar. Eu não vou dizer evitar. Seria realmente desprezar. Desprezar pessoas quem tem e dar valor a quem... Desprezar pessoas que não têm e dar valor a quem tem. Porque muitas vezes você deixa de cumprir o que o Senhor tem para a tua vida em ensinar aquela pessoa algo que você está aprendendo. Não é o que tem. Lembra que a gente já falou aqui? Não é pelo que o valor não é pelo que se tem, é pelo que se é. Eu não vou valorizar alguém pelo que ele tem. Eu não vou valorizar Maria porque ela é rica. Eu não vou valorizar João porque ele é milionário. Eu não vou desvalorizar Maria porque ele não tem dinheiro. Não é porque ele tem, é por quem ele é. Então eu vou valorizar Maria porque ela é filha de Deus, porque ela é sábia, porque ela é inteligente, porque ela, independente do que ela tem, ela é filha de Deus, ela é minha irmã na fé, ela precisa de ajuda, então eu vou valorizar pelo que ela é. Mas claro, toda palavra ela volta para a questão de prosperidade, se a gente for pensar, né? A sabedoria também traz prosperidade. E você pode pensar então, mas eu posso querer ter mais dinheiro, tá? Um exemplo, eu posso buscar ter mais dinheiro, óbvio que todos nós buscamos isso, óbvio. Mas porque eu posso aumentar o meu leque de pessoas para que eu possa evangelizar, que eu possa falar de Deus, que eu possa me aproximar. Talvez o recurso que eu tenho hoje, eu possa utilizar esse recurso para me aproximar desse tipo de pessoas. Se hoje eu tenho um recurso X de dinheiro, eu posso me aproximar de pessoas que tenham também esse recurso. Mas e quem não tem esse recurso? Vai ficar sem ouvir? Sem conhecer a Deus porque você não quer se aproximar? Porque você está evitando só porque a pessoa é pobre? E aí? Onde é que fica realmente você colocar em prática aquilo que o Senhor te ensina, de você pregar o evangelho para toda criatura? E aí você está deixando de falar para quem tem e para quem não tem. Então tenham cuidado com a acepção de pessoas na nossa vida, porque se nós formos olhar com o olhar da carne, é óbvio que a gente vai querer estar perto de pessoas que têm dinheiro. Isso é fato, né? Querendo ou não, a gente vai usufruir de alguma forma, a gente vai estar perto para conquistar alguma coisa melhor e maior se tivermos junto de pessoas que tenham condições financeiras. Mas a gente precisa entender que eu não vou fazer acepção de pessoas. Eu não vou deixar, não vou discriminar aquele pobre, porque ele não tem teoricamente nada para me oferecer. E acreditem, muitas vezes aqueles pobres, eu não estou dizendo só pobre financeiramente não, tá? Aquele que você não está valorizando, tem muito mais para te ensinar do que aquela pessoa que tem dinheiro. Então, não faz acepção de pessoas, tá? O Senhor, Ele fala com cada um. E essa pessoa vai te transbordar. Gente, olha, eu já escutei tanta palavra assim de pessoas que você não dava nada. E essa pessoa tocou assim, o Senhor utilizou essa pessoa assim do coração para mim. E eu creio que para cada um de vocês. Mas para isso você tem que estar de coração aberto para escutar todo tipo de pessoas. Porque se você não ouve as pessoas, o Senhor também não vai falar contigo. Porque o Senhor fala também através de pessoas, né? Quem despreza o próximo comete pecado. Veja a continuidade. Se você está desprezando o próximo, você comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. A compaixão. Né? Você ter compaixão pelos necessitados. Não é que você... Aqui já colocou como pecado em você desprezar alguém. Imagina então você desprezar quem necessita. A gente precisa colocar em prática, exercitar a compaixão. A compaixão é muito mais além do que a empatia.
vai além da empatia. É você sentir a dor do outro e você não só se colocar no lugar do outro, mas você sentir a dor e colocar para ajudar esse outro. Daí você ter compaixão a isso, você tenta solucionar o problema desse outro. Vai muito mais além, né? Então, que a gente não só despreze, mas que a gente se coloque no lugar do outro e traga alguma ajuda de alguma forma, né? Versículo 22. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram maior fidelidade. Encontram amor e fidelidade, perdão. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Quantos de vocês aqui não só ficaram assim, ó? Eu digo porque eu fiquei muito, tá? Eu tenho que fazer esse projeto. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que gravar esse vídeo. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer esse curso. Eu vou estudar isso aqui. Eu vou começar a trabalhar com isso. E você fica só falando, falando, falando. E não coloca em prática. Não faz o que tem que ser feito. Todo trabalho árduo traz proveito. Mas o só falar leva à pobreza. Se vocês me digam, enquanto vocês ficaram só falando o que ia fazer, trouxe algum resultado positivo? Eu creio que não. Porque enquanto eu estava fazendo só falar, e não fazer, eu não estava trazendo resultado nenhum. Mas isso sabe de onde é que vem? Do nosso perfeccionismo. Porque muitas vezes a gente só quer fazer, a gente tem 1001 ideias na cabeça do que fazer. Quer colocar tudo em prática. Sonha, já vê tudo formado, tudo bonito. Mas a gente não tá fazendo porque a gente começa a ver assim, mas só dá pra eu fazer se eu tiver, eu vou dizer pra mim, tá? A ficha que caiu pra mim. Só quando eu tiver um estúdio pra eu gravar. Não, eu só vou fazer isso aqui quando eu tiver um computador top. Não, quando eu tiver um celular com capacidade pra poder gravar uma câmera, ou quando eu tiver uma equipe pra me ajudar. E você termina deixando de fazer tanta coisa. Consequentemente, você deixa de adquirir tanta riqueza, não só riqueza financeira, mas riqueza de sabedoria, riqueza de conhecimento. E você fica nessa pobreza, porque você não faz o proveito, né? Não faz nada de proveito, não coloca em prática aquilo que você vem só falando. Então o perfeccionismo, deixa ele de lado, tá? Eu vou fazer só quando... Não, você faz com o que você tem. Você faz com que o pouco recurso que você tem, mas você coloca logo em prática. Coloca o que você fala em prática. Vai, começa. Mas eu quero gravar, eu quero fazer um curso. Eu só posso se for de noite. Procura um que só possa à noite. Vai lá, começa a fazer. Mas, não é mais não, é faz. Vai e faz. Eu posso gravar um vídeo para ensinar as pessoas a costurar o ponto cruz. Mas é só... Faz. Começa. Mas Isa, minha parede não é branca, eu não tenho uma parede branca, eu não tenho um celular legal, a câmera do meu celular não é bom. Faz o que tiver. Com o tempo, você vai aperfeiçoando, com o tempo você vai melhorando. Com o tempo você vai mudando uma parede, mudando outra coisa, e assim você vai melhorando. E assim você vai trazendo as riquezas que você sonha e precisa para a tua vida. Só não deixa de fazer. Beleza? A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. Isso aqui não precisa nem explicação muito, né? Saber que a nossa tolice muitas vezes vai nos levar à pobreza, né? À falta de discernimento. Por isso que nós estamos buscando sabedoria. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Já falamos isso aqui logo no início, aqui quando fala da testemunha sincera, né? E a testemunha que fala a verdade, ela vai salvar não só a vida dela, mas ela salva a vida de outras pessoas. É porque a verdade, ela salva. A verdade, ela vem de qualquer forma para trazer vida, né? A mentira por si só, a gente já sabe que é o pai da mentira, né? Vem para realmente trazer morte. Que isso esteja longe da vida da gente. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Percebam aqui. Quando nós temos um benefício, a fortaleza de Deus, o benefício dele, é algo que não fica só pra gente, né? Ela protege todos à nossa volta. Quando nós buscamos a temer ao Senhor, quando nós estamos nesse caminho de trazer o temor ao Senhor, ele nos fortalece. Mas ele não só fortalece você, ele fortalece você e os seus filhos. E talvez você possa dizer assim, Isa, mas meus filhos não se converteram, meus filhos não
não têm sabedoria ainda, estão na insensatez, estão na tolice, eles ainda não conhecem a Cristo. E por mais que eu fale, deixa eu dizer uma coisa, não é que você em Cristo, você vai salvar teus filhos. A salvação é individual. Eu escutei muito isso da pastora Michele, né? Lá de Patos. A salvação é individual. E cada um vai buscar a sua salvação em algum momento da sua vida. Mas quando a tua casa, você tem sabedoria, você ora pela tua casa, você ora pelos teus filhos, você busca proteção divina naquele momento, os teus filhos, se eles ainda não estão em Cristo, se eles ainda não se encontraram no Senhor, quando eles precisarem, quando algo vir a acontecer na vida deles, a primeira pessoa que ele vai lembrar, e a primeira coisa que eles vão lembrar, é aquilo que você, pai, você, mãe, ensinou de sabedoria de Deus para eles. E é isso que vai fazer aproximar eles da salvação, aproximar eles de Cristo. Porque quando eles estiverem na peleja, quando eles estiverem passando pelo aperreio, pelo perrengue, eles vão dizer, poxa, minha mãe e meu pai falava isso para mim. Então eu vou começar a buscar isso aqui em Deus, né? Mas para isso a gente precisa continuar. Para isso a gente precisa insistir, né? Em nossas ações, nossas atitudes, ser exemplo para os nossos filhos de o que Cristo está fazendo na nossa vida. O que o Senhor nos fortalece. Vamos passar pelos perrengues, vamos passar pelos maus, mas o que o Senhor vai nos fortalecer, se eles não estiverem dentro dessa proteção, né? Se eles estiverem saindo desse muro de proteção, que eles vão estar vulneráveis, eles vão dizer, opa, eu tenho que voltar ali para perto da minha mãe e do meu pai, porque ali eu vejo que eles me protegem, o Senhor me protege porque eu estou com eles. Então eu vou buscar essa proteção também. Eu vou temer ao Senhor. Então nossas atitudes, mais do que nunca, vai ensinar os nossos filhos a buscar o caminho. Se você ainda vê que eles hoje, se já estão os filhos grandes, o meu ainda é pequenininho, né? Eu estou começando a ensinar agora elas. Mas se os teus filhos já são adultos e ainda não estão de acordo com a vontade de Deus, ora. Nosso maior poder, né? Na oração. Orar pelos nossos filhos, como mãe e como pai. Orar por eles, né? Ter mais temor ao Senhor, pedir que o Senhor proteja e que na hora que o Senhor quer, Ele vai colocar o teu filho no caminho certo. Eu creio. Em nome de Jesus. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Aqui eu vou só, assim, o temor do Senhor, a gente já falou na questão do temor, vou pular só para o 28, né? Que é a grande população é a glória do rei. Se nós trouxermos aqui, ele está trazendo a questão da monarquia antiga, né? O rei, os príncipes. Mas se nós trouxermos para a nossa vida hoje, quem é o nosso rei? Nosso rei, nosso Senhor. Ele é o nosso rei, né? Então nós somos súditos dele, nós estamos perto dele. E se nós não estivermos perto dele, nós estaremos arruinados. Mas também se a gente for trazer assim para a nossa vida, nós como pais, nós como, se você é líder, se você de alguma forma ensina, se você vive em uma comunidade, a gente precisa entender que as pessoas seguem de alguma forma as pessoas que elas estão olhando, que elas estão visualizando, né? Claro, a gente sabe em quem a gente vai visualizar, em quem a gente vai colocar o foco, que é em Cristo. Mas as pessoas, normalmente, colocam seus olhares em pessoas. Infelizmente, colocam olhares em pessoas e começam a ser influenciados por essas pessoas. Então, se nós não tivermos sendo cuidadosos em saber quem nos conduz, quem nos ensina é o próprio rei, o Senhor está nos conduzindo, e que todos nós precisamos agora, né, ter súditos para que essas pessoas acompanhem quem é o Senhor. Se nós ficarmos só fazendo bobagem, provavelmente nós estaremos levando para a ruína, não só a gente, mas todas as pessoas que estão de olho em você. Se você não continuar buscando o que for correto, fazendo o que é certo, de acordo com a vontade do rei, se você buscar o que for errado, as pessoas que estão à tua volta, te observando, te acompanhando, elas talvez também estejam sendo guiadas pelo que está errado. Porque as pessoas muitas vezes não têm ainda o entendimento do que é seguir diretamente o rei, e elas estejam seguindo você. Por isso o ideal é que nós estejamos sempre buscando viver uma vida justa, correta, tentarmos ser exemplos bons. Claro, não somos perfeitos, nós vamos errar, mas quando errarmos, reconhecer o erro, pedir desculpa, pedir perdão, não cometer o mesmo erro, o tempo todo fazendo isso, mas com a consciência de que se nós estamos sendo observados,
por Deus, né, nós também estamos sendo observados pelas outras pessoas. E talvez você esteja falando tanto de Deus, pregando tanto, mas nas tuas atitudes, nos teus momentos, você esteja fazendo tudo que você não tá condizendo com o que você fala. Né? E o que as pessoas vão seguir? É o teu exemplo, é aquilo que você faz, não só aquilo que você fala. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Aqui, a paciência, o que eu queria falar com vocês era a questão exatamente da longanimidade, né? Quando nós precisamos aprender paciência, não é só o esperar. Eu sou paciente, eu vou esperar em Deus. Eu vou ficar aqui só esperando o agir de Deus. A longanimidade é você ser longâmino, é você ter a paciência, é você esperar, esperando e fazendo. Você vai continuar fazendo a tua parte. Você vai ficar aqui esperando em Deus, mas fazendo a tua parte, o que precisa ser feito. E aí sim, se você não tiver esse controle da paciência, você vai entrar na ansiedade. Essa insensatez precipitada. Você começa, e agora? Não tá vindo. E agora, isso que eu tanto pedi a Deus que ele fizesse? Ele tá demorando. Poxa, então, não, ele não vai me dar. Não, isso ele não vai conseguir fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa. E você fica na ansiedade. E aí termina entrando na insensatez. E você deixa de receber aquilo tão precioso que o Senhor tem para tu, porque você não ficou na paciência, fazendo o que precisava. Você continuar fazendo o que você vem fazendo, se estava correto ser feito, continua fazendo até que o Senhor cumpra a promessa dele. Só que às vezes a gente não quer, a gente quer na hora da gente, né? A geração macarrão instantâneo, a geração fast food, não, drive-thru, passou, pegou, comeu, foi. A gente quer tudo muito rápido e a gente perde um pouco a paciência. Consequentemente, a gente começa a não ver mais um futuro, não vou dizer nem só positivo, mas o resultado que a gente quer lá do futuro acontecendo, esperando aquele momento certo, né? Então, treina a paciência enquanto você vai vivendo o processo. Treina a paciência enquanto está aqui. Espera no Senhor, na força dele, na hora dele, na vontade dele. Você não vai precisar colher precipitadamente a insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Teve outro que a gente já falou sobre essa questão de apodrecer os ossos. Exatamente, Andressa, oração. Tem que orar, tem que pedir, mas tem que agir o tempo todo, né? Quando a gente passa a sentir a paz dentro da gente, a paz que excede todo o entendimento, que só a gente encontra em Deus, isso traz não só tranquilidade, mas isso traz saúde para os nossos ossos, traz saúde ao nosso corpo como um todo. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, todos vocês, vai conhecer alguém que tem alguma doença autoimune, que sofra de uma depressão, ansiedade, estresse, cabelo esteja caindo, alopécia, que é o problema do cabelo, né? N doenças de pele, doenças psicossomáticas, que tudo vem por conta de algo emocional. Eu creio que, inclusive, nós podemos já ter passado por muitas vezes algum tipo dessa doença, mas se nós exercitarmos, se nós tivermos de verdade a paz que excede todo entendimento, a paz de Deus em nosso coração, não só vamos ter vida mais longa, por isso que fala, né, quando você tem o justo, o sábio tem vida mais longa, né, do que o tolo, do que o insensato, porque quando nós temos a sabedoria, a gente busca a paz em Deus, essa paz vem para o nosso coração, vem para o nosso corpo, consequentemente nós temos mais saúde. E aqui a podridão dos ossos, como um câncer, como teve no provérbio passado, fala do câncer dos ossos. Quantas doenças, inclusive, pode provocar, inclusive, o próprio câncer, né? Pode vir de problemas emocionais, de falta de paz, eu não vou dizer falta de Deus, tá? Porque muitas vezes isso acomete com pessoas que têm Deus no coração, mas não busca sentir essa paz, esse descansar em Deus o tempo todo, né? E aí termina vindo as doenças que podem vir a destruir a vida da gente. Por isso que a gente tem que ter essa vida longâmina, né? Vida longa, porque a gente vai sentir o tempo todo essa paz de Deus e vai trazendo saúde para o nosso corpo. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Então a gente, acima de tudo, não vai ver a quem você está ajudando. Honra o Senhor ajudando as pessoas, né? Os necessitados, seja bom de alguma forma.
independente de olhar a quem, seja bom, faça a bondade, a compaixão, a empatia, ajude o próximo. Dessa forma você vai honrar a Deus de alguma forma, né? Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. A velha frase que as pessoas usam, né? Todas as coisas cooperam para o bem, de alguma maneira. Tudo vai se cooperar. Mesmo quando chega uma calamidade, pra gente, quando eu digo assim, se nós estamos buscando e estamos sempre com temor ao Senhor, reconhecendo que Ele é todo poderoso, a força é dEle, tudo é dEle. Se nós estivermos dessa forma, a calamidade vai vir, mas ela não vai nos destruir, porque nós estamos firmados na rocha. Se nós estamos firmados na rocha, em algum momento nós vamos morrer, óbvio que nós sabemos disso. Mas a diferença de nós como em Cristo, a gente conhece o que é a morte, sabe o que é a morte, que a morte é lucro, né? Quando eu morrer, eu vou estar com a eternidade, eu vou estar com Jesus, eu não vou temer esse mal. Mas eu sei por que eu vou viver tão bem enquanto eu estiver aqui, praticando tudo que for de bom, né? E eu estou firmada aqui na rocha. Vai vir os problemas, vão vir porque vem para todos, né? Como a gente já sabe, os problemas virão para qualquer um, né? No mundo nós vamos ter aflições, para todos. Mas enquanto você está firmado na rocha, enquanto você entender quem te sustenta, nós não vamos temer a morte. Aqui fala, os que têm discernimento, perdi aqui. Os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte, encontra refúgio. Até quando nós podemos estar perto de morrer, a gente vai estar tranquilo, a gente vai estar em paz, porque a gente sabe que a morte é lucro. Claro que ninguém quer morrer, óbvio que ninguém quer morrer. Isso é fato. Todo mundo tem medo de morrer, óbvio, tem medo de morrer. Mas quando isso chegar a acontecer na nossa vida, a gente vai saber assim, ok, tá bom? Eu tô em paz. A morte pra mim é lucro, porque eu sei que eu vou estar com Cristo já, eu vou estar com o Senhor já. Então, tudo bem. Isso não vai. Mas pra quem não tem esse entendimento, pra ele dá desespero. Eu vou morrer, vou pra onde? Se for pro inferno, nunca mais eu vou ser salvo. Porque depois que você for pro inferno, você vai pro inferno. Você não vai ser mais salvo. E aí, tenta pensar dessa forma, pra você ver se você não fica mais tranquilo no dia a dia. O viver é Cristo, né? A morte, é lucro. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento. E mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. Por isso que a gente tem que se aprofundar no conhecimento. Porque até os próprios tolos podem, em algum momento, buscar a lei. Quantas pessoas que você vê aí que são tolas, são insensatas, mas, inclusive, utilizam algumas passagens bíblicas para falar. Fala alguns versículos de forma bem inteligente. Se mostra como se tivesse sabedoria. De aprofundar esse conhecimento. Para saber que não é essa forma rasa. Está voltando aqui. Voltou. Voltou? Eu desconectei aqui a internet para ver se voltava melhor. Voltou, Andresa? Vê aí, confere aí para mim. A gente já está terminando aqui. Vamos lá. Voltou? Vê aí se voltou. Me responde aqui, que eu não estou vendo as mensagens de vocês. Então, vamos lá. A justiça engrandece, já só faltam 2 versículos, a gente já está terminando. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Praticar o bem, ajudar todo mundo à nossa volta. Se nós pensarmos que a gente precisa... Não sei você, mas agora que está a época de eleição, a gente ficou até conversando, né, Andrés, na igreja esse final de semana, que as pessoas estão meio que desenganadas com a política, né? Mas se a gente não buscar fazer assim, independente de política, independente de partido, independente de qualquer coisa, eu vou buscar a fazer a minha parte. Eu vou buscar a fazer o bem. Eu vou buscar a fazer, colocar em prática o que é correto, o que é certo. Porque dessa forma, se imagina cada um faz o bem para outra pessoa, e essa outra pessoa faz o bem para outra, e consecutivamente, todo mundo fazendo o bem de alguma forma. O que seria da nossa nação?
que seria do nosso Brasil como um todo? Eu creio que seria um Brasil muito melhor. A nação seria muito mais saudável, estaria muito mais envolvida no lado bom do que no lado ruim, em algum momento. Por isso, a ideia de que a gente precisa o tempo todo estar praticando ajudar as outras pessoas, praticar fazer o bem, colocar em prática isso, independente de política, independente de partido, independente de eleição, independente de qualquer coisa. Nós, como nação, precisamos o tempo todo estar atento em ajudar ao outro, em fazer o bem sem olhar a quem, né? E dessa forma eu creio que se a gente conseguisse fazer isso o tempo todo, a nossa humanidade, o nosso Brasil, seria um país bem diferente do que ele é hoje. O problema é que as pessoas ultimamente não, né? Geralmente as pessoas são mais egoístas, né? De olhar só pra si, querer o bem só pra si. O mundo tem que estar bem pra mim, tem que estar bom pra mim. E nunca tá disposto a fazer o bem pro outro, né? O servo sábio agrada ao rei. Quem é o rei? Mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Se nós trouxermos esse rei para nós, que você sabe quem é o nosso rei, o próprio Deus é o nosso rei. Se você proceder com vergonha, se você proceder com coisas erradas, você vai envergonhar ainda mais ele. Consequentemente, você vai acender a ira do Senhor. E eu creio que é isso tudo que nós mais devemos evitar. Nós devemos mais buscar a agradar o Senhor, a fazer com que ele sinta prazer em nossas vidas. Tem coisa melhor do que você dizer assim: eu sinto no meu coração que o Senhor está feliz com a vida que ele me deu, com o que ele me colocou aqui, como ele me colocou aqui, com o que eu faço, com o meu dia a dia. Veja como isso é muito melhor a gente sentir do que você parar e dizer assim: será que eu estou envergonhando a Deus? Será que eu estou fazendo alguma coisa que está desagradando? Será que o Senhor vai irar em algum momento para descer-lhe a mão nele? A disciplina da vara vai vir? Mas se nós estivermos buscando agradá-lo, eu creio que a gente vai estar no caminho certo. Pronto, uma coisa deixa eu compartilhar com vocês, não sei se eu já falei aqui. Antigamente eu ficava pensando assim, porque na palavra fala que o único pecado que é imperdoável é quando você blasfema contra o Espírito Santo. O Senhor perdoa e vai perdoar todos os pecados que você vir a pedir perdão a Ele, né? Então, se você errou, se você pecou, você reconheceu o erro e você pedir perdão, o Senhor vai perdoar você. Claro, você vai pagar, né? Você vai arcar com os problemas que o teu pecado trouxe, né? Você vai ter que, de alguma forma, colher esse fruto aí do problema que você plantou. Mas o Senhor vai te perdoar. Ele vai jogar lá no mar do esquecimento o teu problema, o teu pecado. Mas o único pecado imperdoável é quando a gente blasfema contra o Espírito Santo. E aí, quando eu li isso a primeira vez, há um tempo atrás, eu ficava sempre pensando, eu falei, Senhor, como é que eu vou saber se eu blasfemei ao Espírito Santo em algum momento? E eu fiquei pensando muito sobre isso. E aí o Senhor me tocou no coração, filha, se você tem tanto temor a Deus, se você busca tanta intimidade, se você busca tanto estar perto, se isso te faz você ter um coração quebrantado, fica tranquila, porque quem blasfema contra o Espírito Santo jamais teria esse temor. Quem blasfema contra o Espírito Santo jamais estaria buscando ter intimidade com Deus. Então isso me trouxe tranquilidade. Então se você em algum momento pensa em, será que o Senhor está irado comigo? Será que eu estou desagradando a Ele? E se você fica com essa preocupação no sentido de que você busca fazer coisas certas, significa que então você não vai envergonhar o Senhor. Você não vai trazer esse mal para a tua vida. Você vai estar fazendo o que é correto. E aí sim a gente vai estar caminhando no caminho, vai estar andando pelo caminho certo. Se viermos a errar, automaticamente a gente já vai reconhecer o erro. Se eu reconheço o erro, automaticamente eu já peço perdão ao Senhor e não faço o mesmo erro. Claro, eu vou arcar com os problemas. Mas se eu já ajo dessa forma, então o Senhor não vai precisar chegar com a ira para cima das mãos. Mas isso é para quem é sábio. E aqui fala, o servo sábio. Por isso a gente tem que buscar o tempo todo mais e mais e mais sabedoria do Senhor. Mas se nós tivermos nos nossos momentos insensatos, se nós nesse momento não reconhecermos que erramos, que falhamos, talvez venham as consequências. Certo? Então nós ficamos aqui, terminamos o 35º
provérbio do dia. Amanhã entramos no 15º, provérbio 15, com mais um pouquinho do Senhor na vida da gente. Né? Passou um pouquinho do tempo aí, mas amanhã a gente tenta finalizar na hora, certo? Vamos fazer nossa oração, senão eu só saio com vocês aqui até meia-noite. Vamos lá. Vamos, fecha os teus olhos. Ai, Pai querido, amado Senhor, muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, Pai, por estar presente na vida de cada um de nós. Obrigada, Senhor, por estar do meu lado, obrigada por estar do lado dos meus irmãos, tocando os nossos corações, nos fazendo mudar aquilo que precisa ser mudado, que a gente consiga reconhecer nos momentos que estamos sendo tolos e insensatos, que nós não estamos te agradando nesse momento e que automaticamente, Pai, traz nos nossos corações o reconhecimento do erro e o pedido de perdão. Perdão, Pai, porque muitas vezes nós deixamos ser levados pela carne, porque muitas vezes, Pai, os nossos olhos são desviados do Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa, joga no teu mar do esquecimento, joga no mar do esquecimento todo esse pecado. Me faz andar mais uma vez, nos faz caminhar pelo teu caminho reto, sem ser um caminho áspero, um caminho livre, um caminho que a gente não vai tropeçar. Pai, conduze-nos à tua vontade, à tua perfeição, à tua paz acima de tudo em nossos corações. Nos conduz a melhor dia, que os nossos dias sejam sempre consagrados ao Senhor, que nossas noites sejam em paz, que nós colocamos nossas cabeças nos travesseiros e dormimos tranquilamente, porque nós confiamos que o Senhor está conosco, que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor está provendo, que o Senhor está abrindo portas, que o Senhor fecha a porta, que o Senhor está no controle de tudo nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que amanhã seja um dia melhor, mais extraordinário do que já foi hoje. Que amanhã o Senhor se faça ainda mais presente nas nossas vidas, como o Senhor fez hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, meus amigos, meus irmãos, um cheiro no coração. Até amanhã. Se Deus quiser, a gente tá aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Tá bom? Beijo. Cunhada, te amo. Beijo.